Como o João Molevade, hoje pela manhã, fez uma explanação densa, né? Eu vi o roteiro, eu não pude estar presente, mas eu vi o roteiro da fala dele, foi uma aula magna, né? Quisera todos os cursos aí de licenciatura, pedagogia, pró-funcionário, ter uma aula magna dessa, né? Já dá um panorama bem interessante. Então, assim, o objetivo nosso, nessa parte da tarde de hoje e amanhã de manhã, é trabalhar mais voltado com o Plano Nacional de Educação, que é a referência máxima, né? Ele vai ser a referência máxima dos planos municipais. Claro que também tem os planos estaduais, né, que vão ter que ser considerados nesse debate, onde já tem, né, o plano estadual. Em muitos lugares o município já saiu na frente, então a gente sabe como é que é a realidade, né? Mas como agora a gente tem um nacional, vamos trabalhar um pouco em cima dele, né, para que a gente consiga aí tirar algumas ações e ter principalmente um posicionamento político, né, sobre as metas, as estratégias, para a gente defender lá nos planos municipais, tá certo? Antes de entrar na discussão da lei, propriamente, eu queria só fazer um breve comentário com relação ao processo aqui de tramitação, e o plano propriamente foi aprovado, que é o seguinte: o PNE ele está aprovado, mas ele não está concluído o processo, né? É bom que a gente tenha isso bem claro. Nós tentamos traduzir um pouco isso no nosso livrinho. Eu identifico que nós temos 3 encrencas para resolver, né, nesse processo de 10 anos aí do plano, e são encrencas que algumas a gente já tem convivido com elas, outras são novas. A primeira é com relação, e tem tudo a ver com o plano municipal, tá, gente? O que a gente está colocando aqui é o que está no nível nacional e que vai recair para o municipal, para o estadual. A primeira questão que a gente vai ter que travar paralelamente à execução do plano, né, e nem é só a elaboração, mas principalmente na execução dos planos municipais e estaduais, diz respeito com a relação deles com a lei de responsabilidade fiscal. Né? Essa é uma questão que a gente já trava na questão salarial, nos planos de carreira, né? E vai continuar travando na questão dos planos municipais e estaduais. O Monlevade provavelmente tenha comentado alguma coisa aqui pela manhã também, ele era bastante crítico com relação a isso. O PNE, nós tentamos introduzir lá no PNE uma estratégia no sentido de se fazer um debate nacional sobre a LRF, no sentido de que ela não seja um empecilho, né, às metas do plano nacional e os subnacionais, mas não vingou. Tá? Então, assim, continua aquela orientação ortodoxa, neoliberal, né, de estabelecer lá os limites, principalmente com o pessoal, e aí tem tudo a ver, como é que você vai expandir rede municipal, por exemplo, né? A gente vai ver casos aí, vai ter que ter expansão de rede, vai ter que ter contratação de profissionais, e isso tudo vai estar esbarrando lá na LRF. Então, nós vamos ter que intensificar esse nosso debate sobre o enfrentamento dessa questão. O segundo, que a gente tem que estar muito alerta lá nos municípios também, é com relação ao embate público e privado no PNE, principalmente na questão do financiamento. Né? Então, assim, passou lá no corpo da lei, no artigo 5º, parágrafo 4º, a possibilidade, né, dos 10% dos recursos para a educação contemplar os investimentos também, no caso, as transferências do Estado para o setor privado, e a gente já percebe, de alguns anos, não recentes, mas de alguns bons anos para cá, que não só no nível superior houve uma transferência, claro que lá foi majoritária, né, que a rede particular predomina, mas há uma tendência também na educação básica de transferência de matrículas da rede pública para a rede privada. Então, assim, lá no município, onde a creche, a gente sabe como é que é, né? A pré-escola, maiores custos, né? E exatamente lá na creche, onde tem uma demanda maior por matrículas, né? E tem toda uma questão, uma pressão social em cima dos prefeitos, dos secretários, para atender essa demanda. Às vezes, por vezes, até o Ministério Público, né, entra com determinações e tal. Não tenham dúvidas que o caminho mais fácil, até para se livrar da LRF, vai ser repassar para a rede privada, cada vez mais.
né? Então, assim, nós vamos ter que, durante essa década aí de implementação do PNE, e começando já no processo de elaboração, deixar claro lá no plano municipal o que é matrícula pública, né, em creche, em pré-escola e tudo mais, quais, preferencialmente, tem que ter expansão, por exemplo, das creches, mas qual percentual vai ter que ser da rede pública? É importante a gente estabelecer alguns mecanismos, né, nesse sentido, para que o município tenha um compromisso para expandir também a rede pública, porque senão vai, com certeza, para a rede privada. Uma terceira questão, e última que eu listo aqui agora, vão ter outras, né, mas que eu listei, é com relação àquela famigerada estratégia 7.36, que tem a ver com relação à valorização dos profissionais da educação. Isso vai pegar, gente. Estou só avisando já, isso vai pegar, isso já vem do MEC, a gente já vê já o ministro dando entrevistas aí, deixando já, né, nas entrelinhas, de que não quer fazer nada de cima para baixo, quer conversar, mas quer valorizar premiando, quer valorizar transferindo mais recursos para a escola que tem um desempenho melhor, para o professor que tem alunos com desempenho melhor, e por aí vai. Então, isso entrou no PNE, e não tem a menor dúvida que vai ser por esse caminho que eles vão tentar implementar daqui para frente. Então, é um ponto para a gente armar a nossa resistência. Então, esses três são questões aí que a gente já vem enfrentando em alguns estados, né? Mas temos também outros desafios. Eu vou listar rapidamente aqui, antes de entrar no nosso trabalho, os desafios com relação à regulamentação do Plano Nacional de Educação, que vai ter interferência lá no plano municipal também, né? A primeira questão dos desafios é regulamentar os planos subnacionais, nos municípios e nos estados, não tem a menor dúvida. O prazo é agora em junho, 24, né, de junho, e a gente, como a companheira também lá atrás colocou, nós temos esse prazo, mas eu também não vejo muito sentido aprovar planos cartoriais, né? Eu acho que a gente também tem que trabalhar sempre com essa questão. Temos que priorizar o debate social, democrático, né? Esgotar aí as tratativas com os órgãos públicos, né? A gente sabe dessa dificuldade, envolver o maior número possível de agentes, né, que fazem parte do sistema, não é só a rede pública, como a Suzy colocou também, e, a partir daí, sim, aprovar um plano que tenha tudo a ver com aquilo com que os trabalhadores e demais, a população em geral, almeja, né? Então, eu acho que a gente pode relativizar um pouco esse prazo. Claro, não vamos chegar para o gestor falando isso, a gente tem que sempre cobrar, né? Cobrar o fórum, cobrar a comissão técnica, cobrar o trabalho, mas, na hora de aprovar, a gente vai trabalhar com o tempo político, né? Que é o mais importante. Temos também que regulamentar no prazo de 2 anos. Aqui são só as principais regulamentações, tá? Para depois a gente trabalhar o resto. A gestão democrática, tal como está lá na meta 19, depende de regulamentação nos estados e municípios. E, gente, não precisamos seguir aquilo que está lá no PNE. Vamos deixar claro já desde o início aqui. O Plano Nacional de Educação, ele é uma base, ele é um piso, né? Nada pode ser abaixo dele, mas acima tudo, né? Então, a gente não conseguiu introduzir lá na meta 19, infelizmente, a eleição, por exemplo, para diretor de escola, né? E a gente tem que trabalhar nas redes municipais, nas redes estaduais, para que o plano decenal contemple essa nossa reivindicação, né? Então, trabalhar aí com esse prazo de 2 anos também, para já ir caminhando. Instituir a lei do Sistema Nacional, isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai ver daqui para frente que o município hoje ele já não é mais uma ilha, né, no seu financiamento, no seu atendimento, a gente sabe disso. Desde lá do Fundef, depois com o Fundeb, ele não é mais uma ilha, mas ele ainda carece muito de receita própria, de transferências, né, de ações colaborativas e cooperativas com a União e com os estados. Isso nós vamos aprofundar mais daqui para frente. E o Sistema Nacional de Educação, essa lei, ela é fundamental para tratar de como vai se dar esse mecanismo de cooperação. Nós já temos um projeto de lei em tramitação lá na Câmara dos Deputados,
que nós já fizemos, inclusive, o debate no nosso conselho, esperamos avançá-lo dentro do prazo. Regulamentação do piso salarial, lá do artigo 206, inciso 8º. Isso aqui, né, Alexandrina, é matéria muito cara a nós, trabalhadores em educação. Nós estamos aí vivendo toda essa dificuldade ainda com o piso do magistério, mas se a gente pegar a meta 18, nós vamos estudar lá, ela fala dos planos de carreira de todos os profissionais com base no piso salarial lá do artigo 206.8, que é para todos os profissionais. E o prazo são 2 anos. Né? Então, isso aqui a gente também tem que estar muito atentado. Mesma coisa o CAC, custo aluno qualidade. O custo aluno qualidade é uma das políticas principais que a gente vai ter que aprovar nesses 2 anos aí, junto com o Sistema Nacional, viu, gente? Nós vamos depois discutir um pouco mais ele. E, por último, nesse quadro nacional, a Lei de Responsabilidade Educacional, né, que é assim, essa dá até medo, né? Porque a gente é uma pauta nossa, a gente sabe da importância dentro da nossa concepção de Lei de Responsabilidade Educacional, só que os caras já estão desvirtuando toda a proposta. Já tem mais de 18 projetos distintos lá na Câmara que tratam de tudo quanto é tema. E a maioria é meritocracia, é responsabilizando professores, né? É nessa linha. Né? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado nessa discussão. Então, assim, é só para introduzir o nosso debate sobre os desafios maiores que a gente ainda tem com relação ao Plano Nacional de Educação e que vai desencadear, obviamente, lá no plano municipal e estadual. Gente, eu vou sugerir assim, para que a gente faça uma leitura dinâmica. Eu até já selecionei os trechos desse material que eu entreguei para vocês, que é um material que está lá no site do MEC, Planejando a Próxima Década. É um documento referência que o MEC produziu. Eu, particularmente, acho que é um bom documento. Tá? Ele tem algumas lacunazinhas que a gente já pode ir comentando na nossa leitura dinâmica, não vai ser uma leitura total, mas assim, ele vai dar uma base geral do nosso trabalho. Para quem não começou efetivamente ainda a trabalhar essa questão do plano, vai ser muito bom. Para quem já começou, pode identificar alguma lacuna que ficou lá no seu processo, né, de debate. Né? E quem já terminou vai avaliar se valeu a pena ou não a maneira como foi conduzido o processo lá no município. Eu vou abrir aqui. Todos conhecem esse site, pessoal? Opa, mexi aqui. Esse site aqui, Planejando a Próxima Década, é o pne.mec.gov.br. Quem quiser acompanhar aí no seu notebook, celular e tudo mais, fique à vontade. Aqui nós temos um link construindo as metas. E dentro desse link, nós temos mais aqui embaixo esse documento referência para os municípios, o Plano Municipal de Educação, caderno de orientações. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui na tela, para vocês poderem ir acompanhando, essa nossa leitura dinâmica do que eu percebi que vale a pena a gente comentar. Tá? Nesse documento, que com certeza também é um documento que os gestores vão estar lendo e provavelmente trabalhando com vocês. Tá? Bom, aqui na página 6, ele diz que o Plano Nacional de Educação, recém-aprovado, tem características que o tornam diferente dos planos anteriores. Uma das diferenças é que esse PNE é decenal, por força constitucional. E, realmente, antes não estava na Constituição, agora está lá. O que significa que ultrapassa governos. Não vai ser só de um prefeito, né? E nem só de 2, talvez, pode ser de 3. Além disso, tem vinculação de recursos para o seu financiamento com prevalência sobre os planos plurianuais. E, também por força de lei, cumpre a função de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, são 3 questões muito importantes que foram introduzidas lá pela Emenda Constitucional 53, lá em 2006. O PNE, lá na Constituição, no artigo 214, ele tem prazo decenal, ele faz vinculação de percentual do PIB para a educação, né? E ele também vai articular os sistemas de educação, através do PNE, que vai fazer essa articulação entre União, Estados e municípios.
Tá? A gente vai ver que tem várias estratégias que tratam dessa questão. No parágrafo seguinte, lá embaixo, onde eu estou, não sei se está dando para... Deixa eu subir aqui o... Página 6 ainda. Os planos municipais, da mesma maneira que devem ser coerentes com o plano nacional, também devem estar alinhados com os planos estaduais, dos estados a que pertencem. Para o cidadão, o PNE e os planos de educação do estado e do município onde ele mora devem formar um conjunto coerente, integrado e articulado para que seus direitos sejam garantidos e o Brasil tenha educação com qualidade para todos. Então, assim, ele tem que estar muito articulado com o plano nacional, com os estaduais, mas principalmente com o anseio da população, como a colega lá atrás falou. Ele não pode ser um plano só de dados, de estatística e tal. Ele tem que contemplar, sim, os elementos lá que a sociedade almeja e reivindica, e é por isso que tem que ser escutado, todos os segmentos, né? É importante que façam parte do processo de diálogo. Na página seguinte, segundo parágrafo. O novo Plano Nacional determina que todos os municípios deverão adequar ou elaborar seus planos até um ano depois de sua aplicação. Nós já discutimos aí. O trabalho a ser feito envolve levantamento de dados, informações, estudos, análises, consultas públicas, decisões e acordos políticos. E nada disso acontece rapidamente. Portanto, é hora de começar. Realmente, o João Molevade, eu acho que, inclusive, deixou vocês um pouco assustados, né? Mas ele tem razão. A gente vai ver que o melhor é sempre a gente começar por um diagnóstico mais amplo possível, né, aquele que é feito nos bairros, ali da maneira que ele propôs, né, no entorno das escolas, né, e depois podendo ir a um banco de dados estadual, municipal, e, por último, até diria, vir para um banco nacional, esse banco de dados, tá? Porque eu, particularmente, que trabalho com os números, eu vejo muita distorção de número mesmo quando eu entro no IBGE, depois eu vou no INEP, depois eu vou... Nossa, é demais. Ou quando eu vou no Confaz e depois eu vou lá na STN. É impressionante. Então, aquele diagnóstico local é o melhor. Agora, não tendo ele, principalmente agora, que o prazo já é muito exíguo, né, nós vamos ter que trabalhar com o que temos. Né? Então, vai ter que ser com os dados de IBGE, vai ter que ser com dados de INEP, né, FNDE, que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou dar para vocês alguns caminhos para cada uma das metas, né, para que a gente consiga localizar aí algumas informações de maneira mais fácil. Tá? Outra premissa de trabalho é que o plano municipal precisa estar alinhado com o plano nacional e o plano estadual. Nós já comentamos isso. Ainda na página 7, o último parágrafo, olha ali. Também é fundamental considerar que o plano municipal deve ser do município e não apenas da rede ou do sistema municipal. Isso aqui é muito importante, gente. E muito menos só da rede pública, né? Para ficar bem claro para a gente aqui. O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no município. Portanto, todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no plano, o que vai muito além das possibilidades de oferta educacional direta da prefeitura. Também não se trata do plano de uma administração da prefeitura ou da secretaria municipal, pois atravessa mandatos, como a gente já tinha dito. Né? Eu quero motivar vocês a ler esse documento. Tá? O objetivo maior é esse. Depois vocês leiam com atenção, que é muito importante. Por esse motivo, agora aqui é uma questão. A intersetorialidade é uma premissa estratégica para dar sentido ao plano, considerando que o projeto de educação de um município não é tarefa apenas do órgão gestor da rede de ensino, mas do conjunto de instituições dos governos com a participação ativa da sociedade. Gente, é muito importante. Lá no PNE, são muitas as ações que envolvem saúde, atendimento social, né, e por aí vai. Então, assim, o plano tem que trabalhar com essas outras esferas. Então, assim, para o fórum, para a comissão técnica, tem que ser chamadas as outras secretarias, não é só educação. É planejamento, é saúde, é serviço social, claro, a de finanças, não tem a menor dúvida,
Então, vai ter que conviver com todo esse povo lá, né? E com todos os agentes sociais também que dialogam com essas questões da educação, obviamente. Mais um pouquinho abaixo, é preciso conhecer bem o cenário atual para projetar o futuro com base em decisões coerentes pactuadas. A efetividade do plano municipal depende, em grande parte, do real dimensionamento das demandas educacionais, das fragilidades, dos desafios e das potencialidades do município. É a questão do diagnóstico. O diagnóstico ele é fundamental para a gente ter um bom plano. Se não for bem feito, com certeza vai estar furado, não tem a menor dúvida. E esse diagnóstico também ele tem que ser feito, inclusive, para depois ajudar no acompanhamento das metas e estratégias, né? Então, um bom diagnóstico ajuda também depois no processo de acompanhamento. Deixa eu abrir um parênteses. Pelo que o João Levar me dizia, de manhã se tornaria difícil. Mas a gente, muitas vezes, para fazer o exame, por exemplo, vai fazer um exame de sangue, não precisa retirar todo o sangue do seu corpo. Só para retirar 300 ml, você pode constatar o mal. Então, vamos fazer esse estado, você pode, tudo como o João disse, vamos fazer pelo menos nesse. O que o João colocou é um desafio para a década. Porque o PNE ele prevê que seja feito anualmente um levantamento, por exemplo, de matrículas potenciais, né? Então, a gente tem que saber quantas crianças estão nascendo. Eu vou mostrar para vocês que isso a gente já tem razoavelmente em nível nacional no site do IBGE. A gente pode acompanhar. Não é nem estimativa, é número cravado mesmo, lá no IBGE Cidades. Então, assim, a gente tem que fazer o acompanhamento ano a ano do que está nascendo, que a creche vai comportar, né? Então, tem como fazer esse planejamento. Tá? Agora, tendo esse diagnóstico mais amplo, como o João colocou, ótimo. Não tendo, vamos ter que trabalhar com o que tem. Não tenha dúvida, né? O plano municipal deve se articular aos demais instrumentos de planejamento. Isso aqui é muito importante, gente. Aqui embaixo estão os instrumentos. Quais são os instrumentos de planejamento do município ou do Estado? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, e o plano de ações articuladas, que é o PAR do MEC. Não adianta ter um plano municipal ou estadual de educação se lá no orçamento não tiver o recurso para pagar, né, o que o plano está colocando como prioridade. Então, o que nós vamos ter que fazer a partir de agora, eu sei que muitos sindicatos já fazem, mas nós vamos ter que nos especializarmos em orçamento público. É saber as datas que vai ser feita a elaboração, a discussão nas casas legislativas, acompanhar todas as emendas parlamentares, aquela coisa toda, e saber se o recurso que foi planejado lá no plano municipal consta lá no orçamento. Porque, se não constar, é para inglês ver, né? Então, o acompanhamento já começa anualmente na lei orçamentária. Tá? Então, assim, é o primeiro momento que nós vamos fazer o acompanhamento do plano municipal e na lei orçamentária. Saber se o prefeito vai ou não vai cumprir aquilo que está planejado. Planos construídos em gabinetes ou por consultores alheios à realidade municipal tendem a fracasso, mas um plano municipal de educação submetido ao amplo debate incorpora a riqueza das diferentes visões e vivências. É o que a gente colocou, tem que ser democrático, né? Então, o fórum tem que ser constituído, tá? A comissão do plano municipal tem que ser constituída, certo? E a equipe técnica dentro dessa comissão tem que ser constituída. Então, são três instâncias que a gente tem que acompanhar. Lá na Bahia, Vitória da Conquista, se eu não me engano, é o conselho, né, que está encarregado, né? Isso. Mas o conselho já tirou uma comissão também e tem uma equipe técnica também, né? Pronto. Certo, então. E olha só, pessoal, o fórum, a comissão e a equipe técnica, essas três instâncias precisam ser regulamentadas. Tá? Então, isso é muito importante. Ou através de uma portaria, ou através de um decreto, ou através de uma lei. Tá? Então, isso tem que estar documentado no Diário Oficial do município e do Estado. É muito importante isso. O fórum, tá? A comissão do plano, a comissão municipal ou estadual que vai discutir o plano, e a equipe técnica, tá? Que vai subsidiar essa comissão.
Tá? Essa equipe técnica, majoritariamente, vai ser composta por gente da administração pública, Secretaria de Planejamento, Finanças, Educação, Saúde, mas é importante que o sindicato também tenha representante nessa equipe técnica, tá? Para acompanhar todo o processo. O sindicato e outros agentes também que, porventura, queiram integrar a equipe, né? Ela também tem que ser democrática. Tá? No primeiro parágrafo aqui do item, definir e distribuir responsabilidades. É necessário verificar se existe no município legislação ou norma que atribua a competência de coordenação ou elaboração do plano municipal a uma determinada instância. É isso que eu falei. Tá? Então, aqui é o conselho, é o fórum, quem é que vai estar encarregado? Isso tem que estar por lei, ou por decreto, ou por portaria. Tá? Oi? Desculpa, esse parágrafo aqui diz respeito ao que eu tinha dito, que a comissão, o fórum, a equipe técnica encarregada em discutir o plano municipal tem que estar documentado ou numa portaria, ou num decreto municipal, tá? Ou numa lei, preferencialmente numa lei. Tá? É que a lei, às vezes, demora tempo, né? Demanda tempo, então é melhor um decreto, uma portaria do prefeito, ou da secretaria. Oi? Tem que ser publicado no Diário Oficial. Tá? Preferencialmente todas essas instâncias aqui. Tá? Preferencialmente não, as três. As três. A equipe técnica é que ainda dá para ser mais maleável. Agora, o fórum e a comissão do plano, encarregada de discutir o plano, essas têm que ser. Tá? Agora, olha só, a do Nacional é uma portaria. Ela é mais frágil. Né? O município que conseguir aprovar uma lei, melhor, tá? É melhor. Aqui, nomear uma equipe técnica. Vocês estão acompanhando aí pelo material de vocês, né? Lá no nosso município já tem uma lei da criação do fórum, né? Do fórum. Se existe o fórum, né? Esses casos de comissão e do conselho é naqueles municípios que não possuem fórum, porque a determinação é que seja a partir do fórum, né? Tudo bem. A lei já especificou que é o fórum que vai ser encarregado, né? Agora, seria interessante, porque não é todo fórum? É todo fórum que está discutindo? Não tem uma comissão, não foi extraída uma comissão? Todo fórum está discutindo, mas existe uma comissão dentro do fórum, uma comissão técnica que se reúne junto com a Secretaria de Educação. Basta, aí basta. Aí é tranquilo. Que é a equipe técnica, né? Que depois retorna para o fórum para depois ir para a consulta pública. Não, tranquilo. Aí está contemplado. É porque a equipe técnica, né? Então está dentro do fórum, acho que não tem grandes problemas. Nomear uma equipe técnica, está aqui, ó. A comissão coordenadora, que conta com representantes dos órgãos de governo da sociedade, certamente trabalhará melhor se contar com o apoio de uma equipe técnica, isso que a gente colocou, né? Encarregada em fazer os levantamentos, diagnóstico e tudo mais. A equipe técnica deve desempenhar tarefas específicas. Quais são essas tarefas da equipe? Analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda educacional no território e município, formular metas, estratégias e indicadores, avaliar os investimentos necessários para cada meta, analisar a coerência do conjunto das metas, estabelecer coerência e conexão entre o plano municipal, nacional, né, e por aí vai. Então, são algumas das tarefas dessa equipe, que vai estar subsidiando a comissão, ou o fórum, ou o conselho, que são encarregados politicamente, né, em elaborar o documento base. Aqui para a página 10, nós anotamos aqui. No primeiro parágrafo, ali, a segunda linha, a atribuição pode ser, aqui a gente está falando de empoderar a comissão coordenadora e a equipe técnica. É muito importante isso, viu, gente? Porque é o que realmente vai empoderar. Porque se não tiver essa pressão e o poder, não vai, né? Então, a atribuição pode ser formalizada por portaria, já disse, né? Então, vamos pular aqui. Organizar as atividades, mais aqui embaixo. Aqui tem um esqueminha, mais ou menos como é que o processo se dá, né?
é um ato normativo e vai definir a atribuição da coordenação do processo de elaboração ou adequação do plano. Então, é um ato normativo, tá? Cria-se a comissão coordenadora e a equipe técnica de apoio. A equipe técnica realiza o diagnóstico, esse é o processo. Depois, a comissão coordenadora discute e valida a proposta do documento base, que a equipe técnica preparou. Depois, essa comissão coordenadora, com o apoio da equipe técnica, sistematiza as contribuições da sociedade, manda para a prefeitura para elaborar. Aqui eu nem sei se é necessário, viu? O ideal já é sair pular esse esqueminha aqui da prefeitura, porque você manda para lá, sai outra coisa depois, né? O ideal é já ter um projeto e aí conversa com o representante da Câmara de Vereadores para a questão da linguagem técnica, legislativa, né, que tem que ter um projeto. Passa depois, né? Mas aí já pronto. Né? Já manda para o prefeito pronto, para ele só fazer a mensagem para a Assembleia, para a Câmara. Né? Então, não necessariamente, mas a pressão tem que ser por aí. Eu participei aqui da elaboração do Plano Distrital de Educação. O Simpro, que é o sindicato local, é quem fez o diagnóstico. Preparamos lá o diagnóstico e depois que a secretaria se incorporou, ela veio assim, a reboque daqui, né? E aí comprou toda a ideia que foi construída para o diagnóstico e acabou fazendo elaboramos, inclusive, uma minuta do plano, encaminhamos para o governador antigo, mas não deu tempo de encaminhar para a Câmara Distrital. Então, agora eu não sei se eles vão aproveitar esse trabalho ou não. É possível, né? E aí é uma perda de tempo danada, porque o prazo é curto também, né? Mas foi um debate bem amplo. Vamos para a página 11. Eu destaquei aqui os 3 aspectos indispensáveis que um documento base deve ter. Nesse item em negrito. Primeiro, que a gente já falou, é um bom diagnóstico, né? Eu acho que nem precisamos bater muito nessa tecla. Ele é fundamental e tem que ser feito com todos esses cuidados que a gente já comentou aqui. O segundo é ter um conjunto de metas, está nessa parte aqui embaixo, um conjunto de metas com os responsáveis pelo seu monitoramento e avaliação. A gente vai ver aqui, inclusive, esse próprio documento dá sugestões de acompanhamento e de monitoramento, tá? do plano. Então, tem que ser construída metas e estratégias que sejam de fácil leitura, de fácil acompanhamento. Não dá para ser uma coisa, né, muito genérica. Né? O conjunto de indicadores também é muito importante. E aí ele vai facilitar a leitura do plano. Então, aqui dá até um exemplo. Se a meta 1, né, lá do Plano Nacional de Educação, que ela é válida para todos, então não tem como fugir dela. Universalizar a pré-escola e matricular, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos. Né? Tá simples de fazer essa verificação. Né? Mas simples em termos. Você tem que saber, na questão da creche, quantas crianças de 0 a 3 tem no município, para saber se atendeu os 50%. Né? Então, tem que ter esse indicativo, mas você tem que ter o dado. E onde é que você vai coletar esse dado? Eis a questão. Não pode ter divergência. O sindicato trabalhar com uma fonte e o governo com outra. Isso tem que estar bem definido lá no plano. Porque, senão, cada um vai trabalhar com um número e depois vai ser um auê lá na frente. Né? Então, é importante ter também um indicador claro, com fontes claras. Tá? Qual é o número e qual é a fonte? Mais ou menos isso. Na página 12, pessoal, vai trabalhar a questão do debate democrático, né, que tem que ter, que é fundamental que o plano de educação seja elaborado adequado com a participação de todos os atores. Isso aí não tem a menor dúvida. Está lá, inclusive, no Plano Nacional de Educação. Se precisar resgatar, lá no artigo 8º, se tiver mostrar lá para o secretário, para o prefeito, né, que não queira contemplar a participação social. Então, o documento base validado pela comissão será o texto de referência para a consulta pública. Então, é muito importante que, depois de todo esse trabalho no fórum,
tenhamos tempo ainda para uma consulta pública, né? Eu acho que isso que vai dar mais credibilidade para o plano. Trabalhar sempre nessa lógica. E aí, provavelmente, é possível que estoure esse prazo aí de junho desse ano. Tá? Esse é o problema, né? Se realmente, né, for uma consulta pública, né? E o nosso grande empecilho lá é de eles terem esse entendimento que bastou mandar o texto base para o fórum. O fórum já é, né? O fórum encaminha para 66 escolas do município e está feita a consulta pública. Só que as 66 escolas do município não fazem parte, não diz só de toda a realidade do município, né? Exatamente. É importante que tenha essa consulta pública e, de alguma maneira, que ela seja efetivada. Ela não é fácil, né? Uma conferência seria ótima. A gente sabe da dificuldade de fazer uma conferência, né, a curto prazo. Mas seria bastante interessante você ter todos os segmentos numa conferência para validar a proposta. Eu acho que... E até porque dentro da Câmara também tem um prazo, né? Você tem que baixar a edição, Também. Também. Ô, Eduardo, nesse caso, se não for uma conferência, pode ser uma audiência pública, né? Por exemplo. Pode ser também audiência pública, né? Eu acho que não só uma, talvez, né? Pode fazer uma na Câmara, em outros. Eu acho que aí em cada município tem que ver a realidade, né? Uma audiência também é importante, que estejam todos os atores lá, né? Presentes. Só que uma audiência, geralmente, é difícil você fazer uma análise de um documento extenso desse em uma audiência pública apenas, né? Então, o ideal é que esse documento fique exposto, né, para as pessoas com mais tempo, né, para poder avaliar, encaminhar emendas para a comissão técnica. Isso é papel do fórum, viu, pessoal? É o fórum que deve organizar essa sistemática de consulta, né, no município ou no estado, da melhor maneira possível, tá joia? Vamos pular aqui para a página 13. Acompanhar a tramitação. Muito diálogo, mas tem governo que é mais econômico do diálogo do que buzina de avião. A gente sabe. A gente sabe. Eis a questão. Tem que forçar. Bom, aí o documento vai tratar do acompanhamento da tramitação lá na Câmara, né? Então, construído o plano, ele vai para a Câmara. E aí tem todo um processo de acompanhamento também das entidades. Bom, isso aí a gente sabe fazer bem, né? De pressão nos parlamentares e tudo mais. Mais abaixo, tem aqui, para se produzir um bom diagnóstico, a gente já trabalhou isso, e o João também já começou com vocês, eu acho que a gente pode avançar. Na página 14, também fala da equipe técnica. Está tranquilo. Aqui agora entra uma questão interessante, na página 15. Para construir metas com responsabilidade entre os entes federativos. Deixa eu aqui a página 15. Aqui no primeiro parágrafo, a gente tem ali na segunda linha que a Constituição Federal deixa clara a corresponsabilidade dos entes federativos, que devem organizar seus sistemas de ensino para que o trabalho aconteça de forma colaborativa. É aquilo que a gente falou, o município não é ilha, né? O Fundeb já deixou isso claro. A gente tem que fazer com que o Plano Municipal de Educação torne isso ainda mais claro. Tá? Deixe muito evidente que o município não é uma ilha, ele vai trabalhar em colaboração com o Estado, em colaboração com a União, que principalmente a União, que é quem detém mais grana, né? Então, hoje a gente já tem muitos projetos, ações aí do MEC, principalmente lá no PAR, nós vamos conversar depois sobre o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, né? Ele é um dos instrumentos para viabilizar o Plano Municipal de Educação, tá? A gente vai ver isso, é um instrumento importante, mas não é o único também. Não é o único. Tem outros instrumentos aí que nós vamos analisar aqui. Mas é importante que a gente tenha muito clara essa importância dessas políticas colaborativas. Tá? Na sequência aí do texto, diz o seguinte, existem algumas metas de responsabilidade direta do município, como a expansão da oferta da matrícula infantil. Mas a responsabilidade não é só municipal. Deixar isso muito claro. O plano deve indicar que ações
que ações o município poderá desenvolver com o apoio da União e do Estado para garantir o direito das crianças à creche e à pré-escola. Tá? Então, por exemplo, a questão do programa agora de construção de creches do governo federal, né? O Pró-Infância, também é construção e aquisição de equipamentos, né? Tem muita ação já com a União que vai ter que ser buscada no sentido de fazer com que o plano acelere a sua execução, senão não vai. Só com Receita Municipal, e nós vamos trabalhar esse assunto provavelmente amanhã, com muita cautela, receitas municipais, a gente vai ver que vai ter muita dificuldade. Tá? Mas só que é um ponto crucial, gente. Nós vamos ter que botar o dedo na ferida. Sabe? Porque também do jeito que está não dá para ficar. Né? Principalmente se a gente quer alcançar o percentual de 10%. Todo mundo vai ter que contribuir. Não é só a União que vai botar o dinheiro lá. O município também vai ter que descobrir algumas formas de melhorar a sua arrecadação. E a gente vai ver que tem formas para isso. E muitas, não são poucas não, tá? Mas muitas vezes o município, por exemplo, João Pequim, Paraíba, João Pessoa, vai construir nessa década, nesses 4 anos do Luciano Cartaz, 44 creches. Mas ele disse, o problema não serve construir, é manter. Exatamente, é manter. Os prefeitos estão sugerindo o contrário, né? A gente constrói e vocês tocam. Eis a questão, é isso que tem que ser discutido mesmo. Exatamente. Mas também, mas eles alegam isso. Mas isso tem que estar contemplado no plano. Isso, de alguma maneira, tem que estar muito bem amarradinho ali, sabe? Para você ter mecanismo de buscar e cobrar o gestor. Não só municipal, o estadual e o federal. Tá? Nós vamos trabalhar isso a miúde. Então, gente, essa questão da colaboração, acho que é só para vocês terem a noção. Eu quero só botar na cabeça de vocês o que nós vamos trabalhar mais daqui para frente. Tá? Sempre nesse sentido. O município não é uma ilha, mas ele também tem responsabilidades. Né? Ele tem que buscar formas de atender os seus compromissos. Né? Para construir metas, aqui o documento vai indicar algumas formas de construir as metas, na página 16. Nós estamos já no finalzinho desse documento aqui. O primeiro parágrafo aí, para elaborar uma meta alinhada à meta nacional, o primeiro passo é considerar o diagnóstico realizado pelo município, informando quantas crianças estão matriculadas e quantas ainda não estão. É básico, né? Só que tem que ter essa informação. Com o diagnóstico bem feito, será possível identificar a distribuição da oferta e da demanda, obviamente. Com os dados e informações mais relevantes em mãos, deve-se comparar a realidade do município para esta meta com as metas assumidas no plano estadual e nacional. Gente, é o seguinte, eu tenho percebido, muita gente às vezes liga e fala, aqui está fazendo uma transferência do plano nacional para o plano municipal. É um corte-cola. Alguns municípios está acontecendo isso. Sabe? Pega o nacional, muda uma palavrinha ali que está nacional, põe para municipal, e às vezes é uma coisa assim que fica até meio sem pé nem cabeça. Mas nós também vamos ver, e eu faço questão que a gente faça uma leitura depois das metas e estratégias, que a maioria, realmente, se não forem replicadas, devem ser minimamente adaptadas. Né? Outras não vão entrar, obviamente, que é realmente coisa da esfera nacional, outras da esfera estadual, mas tem muita coisa ali, a 736, né? Tem muita coisa no plano nacional que cabe lá no municipal, né? Que cabe lá no municipal. E aí, obviamente, que tem que fazer algumas adaptações. E tem coisas novas também que vão ser criadas, que os municípios têm a sua própria demanda ali, né? Que o plano nacional não contemplou. Ele pode colocar, desde que não vai extrapolar, né, totalmente a visão conceitual, digamos assim, que foi dada ao plano nacional, que está lá esculpido no artigo 2º da lei. Então, gente, basicamente esse documento, eu acho, assim, ele é um documento que está de fácil leitura, né, contempla questões muito importantes aí para como se construir esse plano municipal. Está disponível no site lá do MEC, vocês estão levando impresso, e é importante ler com atenção e depois socializar essas informações também lá no fórum, né, e nos demais espaços.
Eu vou abrir aqui agora a nossa lei do PNE, que é a Lei 13.005. Como eu disse, a referência máxima é o Plano Nacional de Educação, mas não é máxima no sentido de atingimento da meta, né? Porque tem muita meta, muita estratégia no PNE e ficou aquém daquilo que o município eventualmente pode alcançar. Tem estratégia e tem meta que muitos municípios até já alcançaram, que estão lá no PNE. Então, ele vai ter que trabalhar com uma meta para cima, né? Mas é importante a gente conhecer. Isso aqui não foi. Ele abre mais de uma. Exato. Tem metas que foram alcançadas, mas a maioria não foi. Eu vou fazer o seguinte: a sistemática que eu pensei, aí no nosso livrinho tem a lei, nesse verdinho, tem a lei na íntegra. Quem quiser acompanhar por aí também é fácil. Está lá para o final, né? A partir da página 419, né? 419 não, é o anexo, né? 11, né? Na 411 tem a lei e depois com o anexo. Tá? Na lei aqui eu vou passar rapidamente a questão de tópicos. O que o plano municipal ele deve se pautar? Em que ele deve se pautar? Basicamente no artigo 2º da Lei do Plano Nacional de Educação. Tá? As diretrizes do Plano Nacional, que são válidas também para os planos municipais e estaduais, estão todas aí no artigo 2º da lei, com eu vou dar aqui uma sugestão para quem conseguir melhorar a redação, né? Aqui no inciso 10º, aquela redação polêmica, né, ficou promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade. A redação da Câmara era outra, né, a que a gente batalhava, né, que era contra combate à discriminação étnico-racial, né, de gênero, de raça e tudo mais. Então, quem puder resgatar aquela redação do projeto da Câmara, é uma redação que os movimentos sociais apoiaram e fomos derrotados, né, no Congresso Nacional. Mas as diretrizes estão aqui no artigo 2º da lei, tá? Que é importante que conste lá. O artigo 8º, pessoal, é aquele que vai tratar lá da gestão democrática de como se deve construir os planos municipais. Então, para os gestores que estão tendo alguma dificuldade de estabelecer esse diálogo, é bom apresentar, é bom chamar o Ministério Público, viu? Porque isso aqui dá pano para manga. Isso aqui é uma lei federal. Ela estabeleceu um princípio de diálogo, de gestão democrática, que, se não for obedecido para a construção de uma lei de plano decenal para a educação do município, se a sociedade não for ouvida, está totalmente contaminado o processo. E o Ministério Público, eu tenho certeza, aqueles mais engajados na questão social, ele vai entender dessa maneira, que sem participação da sociedade não se constrói um plano desse, jamais. Então, assim, aquele prefeito, governador, e fez de gabinete, nas últimas consequências, digamos assim, cabe até uma açãozinha judicial lá, um chamamento do Ministério Público, tá? Para que force ele a abrir o diálogo. O importante é a gente já ter esse processo desde o início, para não perder tempo, né? Lá em Santa Catarina, né, Marta? A Marta foi surpreendida, tempos atrás, com um projeto de plano estadual prontinho, entregue para o sindicato olhar, avaliar e tudo mais. Ninguém foi chamado para o diálogo. Então, assim, é inconcebível, né, uma rede estadual do porte de Santa Catarina ter esse tipo de atitude. Mas tem, a gente sabe, né? Agora, presidente do Concede, para piorar, né? Então, olha a linha do Concede, daqui para frente. A linha do Concede, democracia na paulada, né? Então, está... Concede vistas, né? Então, está aqui no artigo 8º, prazo de 1 ano, né?
eu acho que vocês já conhecem bem essa parte da lei aí. Nós vamos agora, pessoal, eu vou sugerir aqui que a gente vá para as metas e estratégias, que é elas que vão orientar os planos municipais, né? Vamos trabalhar com as metas que têm relação direta com os municípios, né? Porque a gente vai ver que tem muitas metas aqui que não têm relação com o município. Quando trata da educação profissional, do ensino superior, tem relação no acompanhamento das matrículas. Por exemplo, saber se os jovens de 15 a 17 anos... Está na hora do intervalo? Então, a gente pode até fazer agora, então. São vai dar 4h20. Como nós vamos entrar num novo estágio aqui da nossa discussão, vamos fazer um intervalo, então, para o café. E a gente volta uns 10, 15 minutinhos, né? Qual que é a nossa ideia aqui? É a gente fazer, então, uma leitura de alguns pontos da meta, avaliar o que a meta diz, né? Avaliar a meta, algumas estratégias, e a gente conseguir, através de alguns sites aqui que a gente vai pesquisar, encontrar as informações, que é o que a gente precisa, né? Ter as informações para fazer o diagnóstico. Então, nós vamos aqui trabalhar um pouco em sistema de oficina, né? Quem tiver notebook aí e quiser acompanhar, fica até melhor, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou por aqui também pelo telão e a gente vai acompanhando. E vocês vão anotando os endereços na internet, né, que a gente vai consultar para fazer depois as pesquisas, tá? Bom, a meta 1, como eu disse, é a que tem mais ligação com o município, no primeiro momento, no sentido das matrículas, de atendimento das matrículas, né? Então, aqui tem um desafio enorme para a maioria dos municípios, acho que para a grande maioria mesmo, que diz universalizar até 2016, ou seja, até ano que vem, né, a gente tem aí um ano para botar todas as crianças na pré-escola. Então, crianças de 4 a 5 anos têm que estar matriculadas na pré-escola. O Brasil hoje alcançou uma média de mais ou menos 83%, né, dessa matrícula. Agora, tem municípios, que eu estava consultando hoje, lá no Acre, esqueci o nome, vou até consultar depois aqui, que a pré-escola, a matrícula é de 48%. Né? Então, assim, está muito distante da meta. Nem a metade das crianças de 4, 5 anos está na pré-escola, naquele município que eu abri aqui aleatoriamente lá no estado da Rosana. E assim vão ter outros também, né? Então, a questão da pré-escola nessa meta, que é universalização, é um desafio muito grande. E também a meta não para por aí, né? E ampliar a oferta de educação em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade. Também isso aqui é um desafio bastante grande. A gente sabe que na questão da creche a matrícula não é obrigatória, né? A emenda constitucional 59 estabeleceu assim. Então, os pais podem ou não matricular seus filhos nas creches, né? Agora, aqueles que queiram matricular, e aí que está a questão, tem que fazer o levantamento para saber quais crianças realmente desejam, né? Quais pais desejam encaminhar suas crianças para as creches. Que a gente chama, então, de demanda potencial. E isso tem que ser levantado. Isso vai ter que ser feito, então, esse levantamento, que é aquilo que o Monlevade assustou vocês aqui. Mas a gente tem ano a ano para fazer esse trabalho, né? Então, a gente tem agora uma perspectiva. Temos como ter uma perspectiva inicial, se todas as crianças de 0 a 3 de cada município quisessem frequentar a escola, eu acredito que a gente chega perto desse número, pelos sites que nós vamos consultar aqui. E depois, com o passar dos anos, acho que a gente tem que aperfeiçoar lá no município o sistema de coleta dessas informações, tá? Lá o município ele fez um trabalho para ver a questão da criança do pré-escolar, de 5 anos para baixo, né? E fizeram um levantamento para ver quantas crianças estavam fora das escolas, né? E para esse levantamento houve uma dematrícula, colocando essas crianças que estavam fora nas escolas municipais e fazendo também uma abordagem, a frequência dessa criança a partir daquele dia na escola.
Quando elas começam a faltar, já tem um monitor que vai até a casa para ver o que, é que está acontecendo e, caso até de levar para o conselho tutelar, por ser questão até dos pais não está acompanhando, né, as crianças para a escola. Foi feito um mapeamento realmente minucioso, né? Com o endereço da família, o nome da criança, né? E isso aí é o ideal, é o que o João Molevade colocou aqui pela manhã. O ideal é isso. Tem condições, principalmente nos municípios menores, né? Nos maiores já começa a ter um pouquinho de problema, mas são feitas campanhas, né? Devem ser feitas campanhas nesse sentido. Ô, Gilmar. Não, vamos fazer assim no bate-bola, ou você fala e depois... Não, pode ser, por enquanto acho que pode ser no Eu bate-bola. queria fazer uma reflexão nessa Microfone questão. aqui. Então, o que aconteceu agora, por último, o MEC? O MEC estabeleceu o cômputo das crianças que estão estudando, porque antigamente é o seguinte, você matriculava e a criança só entrava no censo no ano seguinte. Para esse ano, as crianças que já estão matriculadas já vão automaticamente repassar o valor para os municípios. Então, isso traz um elemento muito importante, porque na hora que nós formos confeccionar os planos municipais de educação, nós vamos ter que levar em conta o patamar de atendimento da demanda. O que está acontecendo hoje? Os municípios deixam de atender as crianças em idade de creche e também na questão da alfabetização, para atender uma demanda que não lhe é própria, unicamente própria, exclusivamente própria, que é do ensino fundamental. A prefeiturização das matrículas hoje, elas têm um impacto do ponto de vista daquilo que nós chamamos do valor per capita por aluno. Ora, se eu tenho um valor no Fundeb para os alunos de 0 a 3 anos ou de 0 a 5 anos, eu tenho 5 impostos que são próprios, se eu estabeleço uma política de matrículas nessa idade, eu vou somar para que o valor per capita possa se elevar. Mas se eu não faço matrícula, abro mão de buscar recursos no Fundeb e também não faço política de arrecadação dos 5 impostos próprios, que ficam 100%, os 25% fica no município, e atendo mais alunos do que o Estado no ensino fundamental, eu vou estar contribuindo para que o valor per capita por aluno diminua. Então, quando nós formos confeccionar os planos municipais de educação, nós vamos ter que pensar em toda essa realidade, porque se o valor per capita por aluno eu consigo arregimentar ele, melhores condições de pagar piso, de contratar, de reformar, de alimentar, entendeu? Eu vou ter. E se eu atendo uma demanda de forma equivocada, significa que o valor per capita vai diminuir, dificuldade eu vou ter de garantir plano de carreira, profissionalização, piso salarial, coeficientes adequados, igual a gente defende aqui na CNTE. Então, só para dizer como esse ponto, ele já mexe com a vida do que se chama a organização do atendimento da demanda pelo município. Se nós atendermos adequadamente a educação, nós vamos, a médio e longo prazo, contribuir para uma melhor condição, inclusive, de valorizar os profissionais de educação. Mas se continuarmos errando na demanda, nós vamos continuar colhendo baixos salários, a não profissionalização, péssimas condições de infraestrutura e assim por diante. As crianças, principalmente na creche, que tem um custo alto, em função de que eram contabilizadas no Fundeb só para o ano seguinte. Então, ele pagava um ano todinho sem receber dinheiro, né? Vocês sabem bem disso. Então, agora não tem mais essa desculpa, porque praticamente de mês em mês ou de 2 em 2 meses, Gilmar, o MEC tem feito uma reavaliação das matrículas. Então, isso tem sido feito. E isso tem ajudado bastante a atender essa demanda, né, dessas crianças que estão fora da escola. A outra questão que o Gilmar coloca é uma questão de priorização, né? E aí, um pouco a ver lá com o artigo 211 da Constituição. Lá na emenda 14 definiu as competências, né? Quem atende prioritariamente quem, né? Então, o município atende prioritariamente a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. O que o Gilmar coloca também é que, além
de atender os anos iniciais, atende também anos finais. E mesmo nos anos iniciais, Gilmar, se eu entendi bem, tem que ser, de certa forma, pensado, né? Porque a prioridade das prioridades do município seria a educação infantil, né? Que é a mais cara, obviamente. Mas aí tem uma questão que tem que ser muito bem trabalhada, porque a Constituição também transfere para os municípios a responsabilidade dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Agora, o município tem que avaliar suas condições. A creche é caríssima. O que é repassado pelo Fundeb, a gente sabe que é muito aquém do que realmente, efetivamente, deveria ser gasto, principalmente numa creche de tempo integral. Seria o caso, na elaboração dos planos municipais, em parceria com o Estado, fazer convênios, né? Fazer convênios. Olha, quem tem um valor per capita tal e consegue atender a creche, ô Gilmar, então atende a creche, sobrou, atende anos iniciais. Não sobrou, quem poderia nos ajudar? O Estado, mais diretamente. Veja a complexidade. É para poder atender com qualidade e poder atender efetivamente a demanda. Porque muitos deixam de matricular na creche, na pré-escola, porque realmente não tem grana, né? Não tem grana. Então, e a criança entra lá no fundamental, a gente sabe que a exigência, e até então, a exigência hoje é do fundamental, não é ainda de 4 a 5, né? A obrigatoriedade é de 6 a 14, que é o ensino fundamental de 9 anos, mas a partir do ano que vem, a obrigatoriedade é de 4 a 17. Muda também de figura. O município até então, ele priorizava o ensino fundamental, Gilmar, né, em detrimento da educação infantil, porque também a educação infantil não era obrigatória. A partir de agora, ele está com a faca no pescoço. Ele vai ter que atender pelo menos 4 e 5, que é a obrigação dele, obrigação. Então, aquele município lá do Acre que está atendendo 48% das crianças de 4 a 5, ele vai ter que... Oi? Essa fonte eu peguei aqui no planejamento para a próxima década. Vou mostrar já para vocês aqui, ó, construindo as metas, olha lá, site do Ministério da Educação, construindo as metas. Aí tem aqui, olha, situação de estados e municípios em relação à meta nacional. Tá? Gente, algumas informações aqui batem, outras vocês podem checar. Eu vou mostrar para vocês outros sites para a gente ficar checando as informações. Não vai confiando na primeira, não, porque pode ter erro, tá? Mas depois a gente vai checando com outras fontes e a gente vai encontrando um número mais adequado. Ele tá meio lento aqui. Construindo as metas. Não abriu, não? Mas eu acho que vai... Está abrindo. Ó. Chegou nessa página aqui. Aí eu vou escolher aqui a região. É meio chatinho que tem que dar 2 cliques, escolher a região. Então, vamos lá, escolher a região. Então, olha só, eu aconselho vocês lá sempre começarem, quando for trabalhar a questão do diagnóstico, por esse site aqui. Começa por aqui, porque aqui tem muita informação. Tá? E depois vocês vão buscar nos outros saber se essas informações aqui realmente são fidedignas ou tem algum problema, né? Eu entrei, então, aqui na meta 1, da educação infantil, a que a gente está discutindo. Tá? Fui lá na região norte, no Acre, no município de Acrelândia. Acrelândia, né? Então, olha o indicador municipal. No Brasil, o atendimento de 4 a 5 está em 81,4%. Tá? Na região norte, cai para 67,9%. O Acre, o estado do Acre todo, 58,6%. Aí tem as mesorregiões, e no município de Acrelândia, o atendimento é de 48,2%. Tá? Então, é daqui que vai partir a meta. A meta tem que ser construída a partir daqui. Agora, de 4 a 5 tem um problema. De 0 a 3, a gente vai ver que tem que chegar a 50% em 10 anos. De 4 a 5 é 100% ano que vem. Então, assim, a gente não tem meta intermediária, não tem, é ano que vem. Então, assim, esse município, em tese, está numa situação extremamente delicada, né? Mas ele teria que atender.
Então, é mostrando para vocês aqui que esse site ele já é mão na roda para início de conversa. Tá? Na questão da creche, deixa eu ver se tem informação aqui embaixo, de 0 a 3. O Brasil hoje atende 23% das crianças de 0 a 3. Tá? O estado do Acre, 9,2%. O município de Acrelândia, veja, ele não está tão ruim, 16,1%. Não está tão distante da meta nacional, como está lá o 4 a 5, né, e está bem acima da média estadual. Tá? Então, no caso aqui da creche, ele tem que construir, nos 10 anos, ele vai ter incrementos de matrícula, né, que chega a 34% do que é hoje, para atender, no mínimo, 50%. Os que puderem atender mais, melhor. Né? Então, ele pega 34 dividido por 10, né, vai ter 3, alguma coisa por ano, por cento, né? Que a gente tem que ver isso enquanto dá de matrícula local. Então, deu para pegar mais ou menos a ideia de como é que a gente vai construir essa meta, e o diagnóstico a gente tem aqui. Outro diagnóstico, só o que o Gilmar falou, que é importante a gente frisar também. Eu vou aqui no município qualquer, aqui do estado de Alagoas. Esse primeiro aqui, a Nadia, não sei, acho que é a Nádia. Isso aqui é um site do IBGE, gente, é o IBGE Cidades. O IBGE é o seguinte, tem a PNAD, mas a PNAD não tem informação municipal. Né? Então, é informação estadual e informação nacional. O município fica a ver navios na PNAD. Então, o IBGE tem esse site IBGE Cidades, que traz algumas informações dos municípios. Algumas páginas abrem rápida, outras nem tanto. Aqui abriu. Então, o Gilmar estava falando da questão lá da receita municipal. Aqui nesse site, para esse município, a gente tem um link, finanças públicas. Olha lá. Tem várias informações que eu vou mostrar para vocês. Tem municípios que a informação já está até 2013. Aí depende, viu, município a município. Esse aqui, infelizmente, o último ano é 2009, para essa informação de finanças públicas. Mas eu vou abrir. Eu vou abrir aqui 2009. Vamos ver o que vai me dizer. Qual que é a base de receita desse município? Ele tem receita... Essa aqui não me interessa, que é empenhada, eu quero saber do que entra. Dívida ativa não tem, não recebe. Né? Ninguém deve IPTU mais de ano. Né? Pronto, as receitas orçamentárias, 20 mil, aqui, IPTU, eu queria mostrar isso aqui. Ó. Receita com IPTU, em 2009, 20 mil reais, 886. Tá? Pois é. Aí você tem aqui, gente, olha só, qual que é a base dele. Aqui para baixo tem as transferências correntes, o que vem da União, o que vem dos estados. Aí de transferência intergovernamental ele recebe 18.800.000. Né? De receitas orçamentárias realizadas, transferências correntes, 19.900. Fundo de participação do município, FPM, 9.400.000. Ele não está interessado em cobrar o IPTU dele. 20 mil, o município que recebe essa quantidade aqui de FPM, ele tem mais de 20 mil habitantes. Tem muito mais. Eu não tenho hora de cabeça aqui qual que é a distribuição, mas deve ter mais de 30 mil reais. E o município não está arrecadando R$1 por pessoa de IPTU. Então, é uma questão muito grave, que não financia nada, não financia escola, não financia saúde, não financia nada. Tá? Então... não arrecada, é como o Gilmar falou, ele faz trocas, né? O prefeito, nenhum prefeito cobrou. Aí eu entrei lá e vou cobrar. Eu que quero, sabe assim aquela coisa, eu quero me reeleger e papapá. É muito complicado, mas tem que fazer isso. Deveria. Agora, tem um agravante na questão do IPTU. Esse é um agravante sério. A Constituição não ordena a cobrança do IPTU. Esse é um problema, viu, Gilmar? É opcional. Só que é um opcional que dificulta demais a vida do município. Demais. Então, o município que realmente quer fazer uma boa política pública, ele tem que cobrar todos os seus impostos. Tudo que a Constituição diz que ele pode cobrar, ele tem que cobrar.
né? Ele não precisa onerar excessivamente a população, mas ele tem que estabelecer uma taxa, uma alíquota, né? 1,5%. Esse pacote agora do Levi, nós somos contra. No geral, agora tem coisas ali que nós temos que ser favoráveis. Essa é uma das questões. Essa questão da previdência, não precisa matar, né? Porque o velhinho está lá para morrer, casa com uma menina de 40 anos e ela passa a receber de 20 e ela vai receber para a vida toda, né? Então, assim, tem coisas realmente esdrúxulas aí que tem que ser revistas. Não, as filhas do militar, mas essa não vão mexer, né? Nessa não se mexe. Esse é um problema, nessas não vão mexer. Então, gente, para esse nosso início de conversa aqui, como é que nós vamos, então, construir o atendimento dessa meta? É indo lá, verificando qual o atendimento de 4 a 5, ano que vem está todo mundo. Já tem um monte de prefeito aí dizendo que não vai cumprir. 0 a 3 é pegar o percentual atual, projetar para os próximos 10 anos, para chegar pelo menos a 50% de atendimento. Tá? Então, isso aí é na meta. E como é que chega nessa meta? Vou só ler aqui algumas estratégias que a gente vai ter que considerar lá no plano também. Tá? A primeira, definir em regime de colaboração entre União, Estados, DF e municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas. É isso que o Gilmar estava colocando. O município sozinho vai dar conta de atender creche, pré-escola e anos iniciais? Provavelmente não. Ainda mais agora que esse município lá do Acre vai ter que botar 52% de crianças de 4 a 5 na escola. É mais que dobrar, né? Chamar em escola, por exemplo, vamos chamar lá no município a iniciativa privada para suprir o problema de dinheiro público na iniciativa privada. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque aqui tem uma outra questão também interessante que você agora levanta. Quando for fazer a meta, é muito importante, principalmente de 0 a 3, e também a pré-escola, né? Que tem possibilidade na lei de fazer o repasse de verba para a privada, estabelecer percentuais para a pública também, né? Até comentei lá no início. Eu acho que sempre é importante, 0 a 3, 4 a 5, ter uma meta para a pública, pelo menos. Não precisa nem falar do privado, mas pelo menos a rede pública, né? 4 a 5, não vamos nem discutir, tem que ser tudo para a pública. Tá, né? 0 a 3 pode-se pensar numa possibilidade aí, né? Apesar de que também não sei, eu estou só pensando alto, não sei se isso é bom colocar, porque você já está abrindo mão de recurso público para, né, iniciativa privada. Talvez nem seja por aí, tá, pessoal? Talvez seja realmente compromisso público, né? Público, e aí o prefeito vai ver como é que vai encaminhar essa questão durante o tempo. O Plano Nacional de Educação, e vocês lá também, vocês vão trabalhar com 2 conceitos, de taxa bruta de matrícula e taxa líquida de matrícula. São 2 conceitos, tá? Que é importante vocês terem para trabalhar lá. O que é a taxa bruta? É você pegar o número de crianças matriculadas, por exemplo, de 4 a 5, 4 a 5 não, desculpa, o número de crianças matriculadas, independente da idade, matriculadas na pré-escola, e dividir pelo número total de crianças de 4 a 5 anos. Tá? De 4 a 5 anos. Aí você tem a taxa bruta. Você tem o total de matrícula. Oi? Do ensino fundamental. Pronto. Você tem lá, então, crianças de 6 a 17, a 19 anos matriculadas no ensino fundamental. Tá? Você pega isso aí e multiplica pelo número de todas as crianças no ensino fundamental, de 6 a 14. Tá? Isso aí você tem a taxa bruta. Taxa bruta. É o número de total matriculado pelo número de 6 a 14 anos, taxa bruta. A taxa líquida vai ser só as crianças de 6 a 14 anos, efetivamente matriculadas na idade de 6 a 14 anos. Dentro da faixa. Aí é matrícula líquida, tá? Quem está dentro da faixa é líquida, quem está fora da faixa é bruta. Mas tem que fazer essa divisãozinha aí para sair o percentual. Ela quer achar o percentual. Tá? Dividir. Eu falei multiplicar?
Oh, desculpa, dividi. Daí você tira a distorção em idade séria, né? E aí nós vamos ter as metas que falam exatamente disso, né? Das crianças na sua faixa etária, né? Alcançar lá o término do ensino fundamental na idade própria, o ensino médio na idade própria, tá? Então são dois conceitos que a gente vai ver bastante aí ao trabalhar os planos municipais de educação. Então, aqui, só voltando para essa estratégia 1.1, o município aqui, obviamente, que pela Constituição, ele vai ser forçado a atender educação infantil e anos iniciais, né? Mas ele pode, futuramente, o ideal seria, paralelamente ao debate do municipal, o estadual também, né? O estadual já ter uma compreensão de que, quando ele fez a prefeiturização dessas matrículas e não mandou o dinheiro para lá, agora chegou a hora de fazer uma compensação. Vocês lembram do processo de municipalização que a gente teve forte, né, na década de 90, das matrículas do ensino fundamental, que eram dos estados, o ensino fundamental e médio, eram competências dos estados, e os municípios receberam essa carga, essas matrículas, sem receita a mais. Então, aí, quando o prefeito esperneia hoje, ele também tem certa razão, né? Porque a demanda aumenta e a receita não. Eu sei lá do Acre, anos atrás, o Cláudio Ezequiel, um companheiro nosso, foi da CNTE também, muitos aqui conhecem, ele foi secretário de Educação, não sei se foi secretário ou se ele foi secretário de alguma secretaria de lá, da Educação, e eles estabeleceram convênios, a Prefeitura com o governo do Estado, tá, para fazer esse atendimento, para melhorar a taxa de atendimento nos municípios que tinham um atendimento muito precário de creche e pré-escola. Então, é tentar buscar fontes, né, novas de recursos. Isso não é fácil, tá, gente? O Gilmar levantou essa lebre aqui, é importante, não vai ser fácil, porque o Estado vai virar para o município e falar: isso aí é competência sua, né, anos iniciais do ensino fundamental. Eu não estou nem dando conta do meu ensino médio, né, e por aí vai. Mas é para se discutir, é para se discutir. A municipalização foi muito forte, então os municípios receberam essa carga e, ao mesmo tempo, o dinheiro não veio. Então, esse é um problema, tá? Mas vai ter que ser enfrentado. Só lembrando, gente, hoje o município, até o final desse ano, o município deixou de atender pré-escola para priorizar o ensino fundamental, mas a partir do ano que vem, tudo é obrigatório. Olha só, aqui nessa meta, não só nessa meta, mas nas próximas também, de universalização das matrículas, a gente vai ver, e tem muita estratégia de busca de alunos, né? Isso tudo, o município é fundamental nessa estratégia de arregimentar aí as famílias, os alunos, né? Fazer com que volte para as escolas. Na questão, mais lá na frente também, a gente vai ver do combate ao analfabetismo, na elevação da escolaridade dos jovens de 15 anos para cima, que no Brasil ainda é muito baixa essa escolaridade, o município, de alguma maneira, também pode encontrar mecanismos de, né, fazer um atendimento em parceria com a União, com os estados. A gente vai ver lá para frente. Tem também, aqui, deixa eu localizar qual que é a estratégia, que é de priorização dos alunos que fazem parte ali dos programas Bolsa Família, né? Tem muita estratégia nessa linha, né? E isso o cadastro é municipal, né? Então, assim, o município tem que estar com esse cadastro sempre atualizado, acompanhando essas crianças, em que escola que elas estão, até porque a gente vai ver que lá no programa Mais Educação, de educação integral, que faz parte de uma das metas aqui, a prioridade desse programa, ou seja, de financiamento da União para o município, são para os alunos do Bolsa Família. Não, aí é outra história. Só estou dizendo que é mais um financiamento que aí, quando chega no município, a gente vai ter que disputar projeto de educação. Tá? Eu não vou entrar nessa questão agora, estou só dizendo quais são as fontes que a gente tem que estar buscando, né? E por que é importante o município também ter o seu cadastro atualizado, né? Porque tem muita possibilidade de acesso financeiro aqui no governo federal
que depende de um cadastro. Depende do cadastro. Se não tiver cadastro, não recebe, né? 1.14, né? E em outras também tem, para o fundamental, médio, né? E por aí vai. Então, é importante a gente, disso aqui, o que couber lá no plano municipal, pode levar dessas estratégias aqui, não tem problema. Tá? E acrescente as outras que vão ter que ser, né, peculiar do município. Mas, de qualquer forma, o mais importante dessa meta 1 é a gente ter noção de que, aonde que eu vou procurar esses dados? Né? Então, o primeiro site que eu disse para vocês é esse, lá do MEC, Planejando a Próxima Década. O segundo site que tem que ser consultado é o do INEP. O do INEP tem aqui, olha, informações estatísticas. E aqui a gente tem os indicadores, sinopses estatísticas. E dentro dessas sinopses, a gente tem o censo. Ainda não publicou 2014. Né? Vai ter que publicar. Vamos lá, vou chamar a atenção de vocês aqui para um dado que ele é aparente aqui. Aqui está a coluna das séries iniciais, dos anos iniciais, e aqui dos anos finais. Vamos avaliar então, presta atenção. Ó. Nos anos iniciais, o município atende 31.011 crianças. E olha quantos, né, nos anos finais ela atende. Olha a diferença de 31.000 para 5.000. Isso, rede municipal. O que eu quero chamar a atenção? Aqui, até que nós vamos pegar a estadual, olha aqui, ó. Nos anos iniciais, o município atende 31 e o Estado atende quantas? 8.000. Olha a diferença dos anos finais. Quantos atende o Estado? Nos anos iniciais. Então, disso aqui, por que eu chamo a atenção de vocês, que a gente tem que analisar isso lá no diagnóstico? Porque os alunos, os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, no Fundeb, tem uma ligeira proporção de diferença aqui. Quem que vale mais dos alunos aqui? Quem que vale mais? No Fundeb? Anos finais. Anos finais. E se for os anos finais rurais, mais ainda, vale mais ainda. Então, esse é um dado interessante, por quê? Porque quando a gente tem esse número, nós já podemos ter uma correlação, porque se aqui é onde os alunos valem menos, o município que é o ente que menos arrecada, qual é a proporção? 15% a 17%, o Estado arrecada 25% e a União fica com 60%. Bom, se aqui, né, onde o ente menos arrecada é o que mais matricula, ele contribui sensivelmente para a diminuição do valor per capita. Então, é esse o lance que nós temos que pensar na confecção do Plano Municipal de Educação. Se a gente não planejar com que, paulatinamente, né, haja como dizer assim, uma equação no atendimento, se o ente estadual é o que mais recebe recurso, ele tem que assumir parte nessa responsabilidade. Entendeu? Então, isso para que o município possa ter condição de atender aqui e aqui. Não, e se a gente fizer a soma, 31 com 8 dá 39 e alguma coisa, o Estado 38. O município tem mais matrícula no ensino fundamental do que o Estado. Né? No ensino fundamental, tirando para a escola, só no ensino fundamental o município tem mais matrícula do que a rede estadual, aqui no caso de Alagoas e na maioria dos estados. Isso aqui é uma tendência. É uma tendência. Então, assim, e um ente da federação que é o que menos arrecada, o que o Gilmar colocou. A gente tem que pensar diferente do que já fez até hoje. Algumas coisas aí na história a gente bateu muito contra, não conseguimos reverter lá na reforma neoliberal da década de 90, porque isso tudo aí vem muito de lá também, dessa transferência massiva para os municípios, né, de responsabilidade, e a gente sabe que sem recursos não se faz educação de qualidade. Então, tem que encontrar novos mecanismos. Além de mais arrecadação, como a gente colocou aqui, questão de IPTU e outras maneiras aí, é preciso também pensar numa repartição maior dessas atribuições. Né? E o Plano Nacional de Educação caminha para esse lado.
né, dá esse horizonte, e temos que caminhar para aí. Tá? Então, o que o Gilmar colocou é bastante pertinente mesmo para a gente trabalhar com as redes estaduais, né, em cada município, no sentido de ver se é possível fazer algum tipo de compensação no atendimento dessas matrículas. Olha só, um outro site também aqui que vale a pena consultar para trabalhar a questão das metas do PNE é o PAR. O PAR, não sei se todos conhecem, né, que é o Plano de Ações Articuladas. Todo município pode fazer com o MEC essa parceria, que já está definida já por lei, né? Não me lembro o nome da lei, mas eu posso olhar aqui já na internet. Mas o MEC também disponibiliza na internet o resultado do preenchimento lá do cadastro que o município fez. Tá? Então, tem uma avaliação do município. Né? Eu vou só botar para vocês aqui, eu fui lá na Bahia, vou botar o município que está por aqui. Né? Oh, meu Deus, toda hora que eu clico. Vitória da Conquista. Agora já está, qual é o seu sexo? Cada hora vai num... Cada hora ele está caminhando para um lado aí mais afetivo, né? Ó, Vitória da Conquista. Vamos trabalhar. Vamos ver se Vitória da Conquista fez o PAR. Se fez, tem lá as informações. E são informações relevantes, viu, para a gente ter na hora de confeccionar o plano municipal. Vai abrir. Todo ano abre. Está previsto abrir. Deixa eu até ver se tem informação aqui no site do MEC. Mas está previsto abrir. Não tem informação aqui, né? Tem que ficar acompanhando, né? Consultar. Vamos ver. Ah, tá. Na verdade, já entrou. Eu que estou... Síntese do indicador do PAR. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Síntese do indicador. Então, lá em Vitória da Conquista, o PAR ele é dividido por áreas, né? Gestão educacional é uma, infraestrutura é outra, prática pedagógica, formação de professores e dos profissionais, né? Então, e ele vai recebendo uma pontuação, o município, né? Então, olha aqui, vamos pegar um aqui que está meio destoando. Sobre a formação continuada de professores da educação básica. Ele ficou com uma nota compatível. Quando existe política, em Vitória da Conquista, foi identificado que existem políticas em fase de implementação voltadas para a formação continuada dos professores, que atuam nos anos e séries finais do ensino fundamental. Então, está de acordo. Eu estou achando Vitória da Conquista percentuais bons. Eu já vi municípios com notas assim bem ruins. Vitória da Conquista não está ruim. Mas aqui tem, inclusive, a nota, tá? que ele recebe lá do Ministério. Comunicação com a sociedade. Então, alguns foi até maior, sabe? Não, tem anos iniciais e anos finais. Tá? O PAR, na verdade, atende as redes municipais e estaduais, independente de série e ano. Ah, desculpa. Não, ele estabelece, às vezes, o indicador, mas é de 1 a 5, né? Se eu não me engano, é 1 a 5. É 1 a 5. Você vê que Vitória da Conquista está bom. A gente podia pegar um município mais... Então, ia pegar um desses assim, mais do... O próximo eu pego do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui um município que eu não conheço. Eu sei pelo site do INEP, e vocês vão trabalhar com isso, vocês vão verificar, qual a matrícula efetiva. Mas por aquele site, eu não sei quantas crianças estão fora da escola. Aí eu tenho que buscar essa informação ou no censo do Monlevade ou no site do IBGE. Tá? E aí eu vou dar uma dica aqui, agora uma outra dica aqui de sites. Tá? Uma outra fonte. Voltando lá no IBGE Cidades. Tá? No IBGE Cidades, essa informação ela não chega pronta para a gente.
mas tem como a gente trabalhar a informação. Deixa eu pegar aqui. Nesse município que eu tinha escolhido lá de Alagoas, a Nádia, se eu não me engano, esse é o nome, tem aqui, e aí vai ter em todos, tá? Do jeito que tem nesse, tem nos outros também. Estatística de registro civil. Na estatística do registro civil, vamos ver o que vai abrir aqui agora, acho que não... IBGE, esse é o IBGE Cidades. IBGE Cidades, não sei o que abriu aqui. Está meio ruim aqui. Vamos tentar de novo. Estatística do registro civil, ó, me deu 2013. 2013 é um dado bom, tá? Porque 2014 nem o censo ainda foi divulgado pelo INEP, né? 2014 não está no site deles ainda, a estatística, o completo. Olha a informação que muito importante para a gente aqui, ó. Nascidos vivos, por lugar de residência, ou por residência da mãe. Na verdade, eu tenho que pegar aqui, sempre é o maior, tá? Nascidos vivos, registro por lugar de residência da mãe. É esse aqui, então, que eu vou pegar. Nasceram em 2013 266 crianças. Eu tenho lá em 2012 também, vocês viram ali para trás. Então, a gente pode ir fazendo projeções de nascimento e de atendimento escolar para a creche, né? E depois já de 4 e 5. Tá? Sim. Mas você vai ver a taxa de diminuição. Você faz o comparativo, você pega de 2000, faz a média de 2010 para cá e tira a média do crescimento. Você vai ver que é um crescimento cada vez menor, tá? Mas aí você aplica isso na projeção. Agora, esse dado aqui, esse número aqui, é um número real, viu? Então, é um número real. Então, é muito importante trabalhar com esse número aqui, de 0 a 3 e de 4 a 5. Então, vale a pena anotar esse site aí com essa informação, que é o registro civil, né? O estatística de registro civil. Para os municípios é bem importante. Gente, nós chegamos aqui às 18 horas. Eu estou vendo bastante carinhas aí cansadas. Muita gente que viajou de madrugada, né? O importante aqui desse primeiro passo foi a gente mostrar alguns mecanismos de onde localizar, né? Para que vocês possam depois trabalhar com tranquilidade, saber que tem, mesmo não tendo mini censo, eu vou encontrar alguma coisa interessante, ou no INEP, ou no MEC, lá no PAR, que eu tenho que sempre estar fazendo uma avaliação criteriosa da informação, né? No IBGE. E o que eu sugiro é, se for para terminar, parece que é para terminar, a gente retomar amanhã, passando, então, rapidamente cada uma das metas, tá, que são mais sensíveis aos municípios, e pararmos com mais cautela, com um estudo mais minucioso, naquelas que dizem respeito aos profissionais da educação, as políticas de valorização, formação, financiamento também, a gente vai ter que trabalhar muito, e gestão democrática, né? Então, essas são as metas de 15 a 20. A gente trabalha as outras mais rapidamente, mas detalhadamente a gente trabalha de 15 a 20, que é o que mais interessa aqui a categoria. Tá joia?